na Flórida, e todas as grandes universidades no mundo, as maiores, Oxford, Cambridge, Harvard, Yale e todas as outras mais, são aliadas a igrejas. São Paulo também, aqui em Brasília também. Então, não entendi muito bem esse problema. Eu acho que é uma coisa que vocês precisam prestar muita atenção, porque, como eu disse, meu marido e eu trabalhamos gratuitamente. Nós não precisamos de trabalhar. Nós queríamos cooperar. Nós temos crianças carentes, crianças órfãos, adultos que estão precisando do inglês para poder trabalhar. Nós estamos nas vésperas da Copa, não é? E como é que nós vamos fazer sem inglês? Tecnologia, informática, medicina, tudo precisa do inglês. Então, esse que é o meu apelo, que vocês deem uma olhada, porque se a gente tiver que sair de lá, eu acho que nós vamos ter que dar aula particular. Vamos parar de ser uma instituição com um crescimento tão bonito. Nós ganhamos 2 medalhas da Academia Brasileira de Arte, Cultura e História, localizado no Morumbi, em São Paulo, e vamos ser agraciados com mais uma agora na terça-feira, o mérito pelo trabalho prestado à educação, e vai tudo por água abaixo se a gente ficar muito estrito a essa coisa do zoneamento passado. Eu tenho um filho nascido aqui em Brasília, eu amo Brasília, e eu acho que nós precisamos de crescer agora, muito mesmo, em termos de cultura e educação, e esse é o meu apelo, que vocês deem uma boa olhada. Obrigado. A orientação que a secretária Fernanda Guimarães está dando é que a gente privilegie escutar as pessoas no plenário. Então, nós vamos esticar esse bloco para ouvir mais pessoas. Agora é o Marcos Monteiro, e em seguida nós vamos ouvir o Cosme. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar todos os presentes, os integrantes aí da mesa, e agradecer a presença aí da deputada, enfim, eu sou morador das 700 também, gostaria assim de colocar para vocês a satisfação que eu estou aqui, junto, podendo ver, esse esforço, que a gente está tendo aí de poder construir, chegar num consenso, ouvir diferentes opiniões, em relação à melhoria do bem comum, Todos aqui têm uma demanda, todos têm, desejos de realizar seus objetivos, E eu acredito que vocês da mesa também estão muito interessados em resolver isso, Então, eu como morador das 700, eu creio que todas as quadras residenciais de Brasília, que foram propostas como uso residencial, deve ser respeitado esse uso residencial, Existem várias demandas, existem demandas dos moradores, das pousadas, Os colegas também falaram, dos representantes das clínicas, de tratamento, de comércio, de ajuda, entidades que ajudam pessoas necessitadas. Então, eu acho que cabe a nós propormos ao governo, aos seus representantes, que criem espaços específicos, aqui também, dentro do plano, Nessa área tombada mesmo, nós temos condições de criar espaços que possam atender essas entidades, que tratam dessas pessoas com deficiência, com necessidades portadoras, necessidades especiais, atender aos moradores, aos visitantes que estão chegando na cidade, que às vezes não têm o dinheiro para pagar o preço caro dos hotéis, 1 minuto. Certo? Então, existe condição de se estabelecer moradias, espaços específicos, com infraestrutura, com estacionamento, com todo o aparato que envolve, você receber pessoas, com uma atividade de pousada, Então, e os moradores, assim como os moradores das 200, os moradores das 100, os moradores das 700, vão ter o uso residencial daquelas quadras, Então, é isso que eu penso, que a gente deve juntar os esforços para construir nesse sentido,
Não se trata de preconceito, de juízo contra ninguém, né? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Conclua. E espero que nossos apelos possam ser ouvidos. Obrigado. Nós vamos ouvir agora o Cosme Alves. Eu já vou chamar, que tem 6 minutos, Cosme. A todos, E eu vou chamar a Vera meu boa Lúcia. tarde, agradecendo a mesa por esta oportunidade que nos dá de conhecer os problemas de Brasília. Estou aqui nessa cidade há 51 anos. Amanhã está fazendo. Amo Brasília, amo a este povo que ajudou a construir Brasília. Tenho o maior respeito pelas pessoas que correm atrás dos seus devidos interesses. Brasília, como todos nós sabemos, é uma cidade tombada. É uma cidade diferenciada de todas as cidades que se conhecem neste Brasil. A princípio, gostaria de dizer que, como cidadão, como pessoa praticamente nascida em Brasília, porque aqui derramei muito suor para ver esta cidade maravilhosa em que todos nós vivemos. Sei perfeitamente que cada um corre atrás dos seus devidos interesses. E comigo e os moradores das 700 não poderia ser diferente. Quero endossar as palavras do senhor Hamilton e ainda do companheiro que aqui saiu, com tudo aquilo que foi falado. Na realidade, meus amigos, pousadas, comércios e etc., nas nossas quadras, nos traz grandes transtornos. É sabido da população, é sabido das pessoas que são proprietários das pousadas. Muitos deles não são moradores, alugam as suas devidas residências para angariar o seu tostão de cada dia. Mas nos traz consequências muito tristes. Eu não vou citar determinadas coisas que acontecem nas pousadas, porque todo mundo sabe. Não estou aqui para chover no molhado. Quero, mais uma vez, dizer que nos traz sérios problemas. Somos totalmente de acordo em unir a vocês para que nós possamos juntos ter uma área definida para as pessoas que querem ter pousadas. Mas aonde elas estão fixadas, mesmo contrariando a justiça, desrespeitando a lei, não é nada bom para vocês, como também não é para nós, porque vocês estão desafiando, desrespeitando a uma lei judicial. Aquelas que foram lacradas e que os moradores desrespeitaram, estão funcionando, tenha paciência. Não é assim que se exerce uma cidadania. Por favor, conclua. Vamos nos unir para que vocês tenham um lugar adequado a ter uma pousada e que todos sejam felizes. Obrigado. Eu vou chamar a Vera Lúcia Horta Paiva e pedir para a Denise já se aproximar do microfone. Excelentíssima Senhora Secretária Adjunta de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do Distrito Federal, deputada Érica Cocai, ilustres componentes da mesa, senhoras e senhores presentes, a Associação dos Proprietários do Setor de Mansões Isoladas Norte, por mim representada, vem perante Vossa Excelência apresentar sugestão para o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília, conforme segue.
Vitalização do setor de mansões isoladas norte, situada no plano piloto de Brasília, mediante alteração do uso residencial de unifamiliar para multifamiliar. Justifico. O setor de mansões isoladas norte abrange uma extensa área na região central do plano piloto, ao lado do Yacht Clube e próximo ao Lago Paranoá, possuindo 17 lotes, de 10 mil metros quadrados e de 22.500 metros quadrados. O acesso se dá pela Via L4 Norte, cuja capacidade de tráfego foi recentemente ampliada e situa-se muito além da demanda atual. O potencial construtivo previsto é de aproximadamente 21 mil metros quadrados por lote, calculado com base na taxa de ocupação horizontal de 70% e na altura máxima da edificação de 8,5 metros de altura. Não obstante a generosa dimensão dos lotes, o elevado potencial construtivo e a invejável infraestrutura de acesso viário, as normas urbanísticas em vigor só estabelecem o uso residencial unifamiliar. Tal formulação do setor de mansões isoladas revelou-se defasado e ineficaz após mais de 40 anos de sua criação, o que se pode constatar pelo estado de total abandono em que encontramos com falta de infraestrutura interna, sem arruamento, asfaltos, calçadas, urbanização, iluminação pública, segurança e a consequente quase impossibilidade de ocupação por parte dos proprietários, apesar do grande interesse deles na utilização de seus lotes. Além disso, o setor vem sendo utilizado para implantação de moradias precárias, por catadores de materiais recicláveis, instrumentalizados por um grileiro com condenação criminal por este tipo de atividade, contra o qual o governo tem atuado ano após ano, sem conseguir evitar o contínuo reinício do processo. Sendo alta a área máxima de construção prevista para o setor, caso não haja uma adequação das normas urbanísticas às demandas e necessidades atuais, a tendência é que obras de grande porte sejam edificadas formalmente unifamiliares, mas que acabarão tendo seu uso alterado na prática, seja para o comércio e prestação de serviços, seja para a locação residencial. Outros setores, como o setor de mansões Dom Bosco, setor de chácaras do Lago Sul, setor de mansões Parkway e setor de mansões do Lago Norte, já sofreram readequação em suas normas, visando propiciar um melhor aproveitamento dos imóveis e aumentar a oferta de novas habitações, através da permissão de implantação de condomínios por unidades autônomas. No caso do setor de mansões isoladas norte, devido à sua localização central, às enormes áreas públicas que permeiam o setor, a reduzidíssima densidade populacional da região e o elevado potencial construtivo dos lotes, o adensamento deve ser superior ao previsto para os setores antes referidos, de forma a viabilizar os investimentos públicos e privados necessários à vitalização do setor. Finalmente, a proposta é compatível com os princípios estabelecidos pelo PEDOT do Distrito Federal, no sentido de que haja maior aproveitamento da região central do plano piloto e da infraestrutura de serviços públicos já implantada. A proposta atende ao interesse público, pois possibilita a maior oferta de unidades imobiliárias em região dotada de completa infraestrutura e resultará em aumento de arrecadação mediante cobrança de IPTU e da cobrança pela alteração de uso. O nível de adensamento pode ser definido mediante estabelecimento de